nessa noite, que nós possamos nos sentir bem. Agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de aqui estarmos e estudarmos o teu Evangelho, que é muito importante para cada um de nós. Não é? Há um tempo atrás, anos, nós não tínhamos essa liberdade para nos encaminharmos para uma instituição religiosa, a fim de que pudéssemos ali ouvir os textos evangélicos com muita liberdade, trabalhando ali com o tema da esperança, da espiritualidade. Nós sabemos que os primeiros cristãos, eles se encaminhavam para as catacumbas à meia-noite, na calada da noite. Eles iam cobertos com aquelas roupas, aqueles capuz grandes assim, iam em fila indiana para essas catacumbas ouvir Pedro falar da mensagem do Cristo. Então nós hoje já temos as nossas instituições com as portas abertas, a espiritualidade a trabalhar conosco, a nos instruir, a nos intuir e inspirar bons pensamentos, bons sentimentos, trazendo para a nossa intimidade a esperança de que necessitamos para os dias presentes e para os dias vindouros, para que nós possamos continuar firmes aí na nossa trajetória. Ela me procurando com o seu... Não adianta você correr não, eu te acho. Não é para correr não, mas o celular não vai virar assim. Então é isso, meus amores. Vamos mais uma vez estudar o Evangelho de Jesus. Não é? Porque a cada palavra que a gente ouve, que a gente guarda, ela faz maravilhas dentro do nosso psiquismo. Cada palavra repetida em pensamento, em sentimento, ela se torna um mantra. E essa palavra tem poder, ela tem magnetismo, ela tem força. Por isso dizemos sempre, ao nos levantarmos pela manhã, que nós possamos falar, realmente verbalizar estas palavras naquela energia amorosa do bem, para que elas possam fazer como o quê? Como disse o Boêmio do livro Céu e Inferno, confeccionar um manto para nós, um manto intangível, que só os Espíritos é que veem, e esse manto nos acompanha, essa roupa espiritual mesmo, das virtudes que amealhamos aí pela nossa trajetória terrena. Então a proposta de hoje é para que nós estudemos, façamos aí uma apresentação desse tema, mediunidade a serviço do bem. Então, para adentrar a esse tema, nós então trouxemos um exemplo muito plausível, digno mesmo de nota, de lembrança, que é falarmos um pouco a respeito da senhora Marlene Nobre, médica, ginecologista, oncologista. A gente vai passar aqui pelas nossas pesquisas, porque é tudo fruto de pesquisas, porque nós também, quando falamos, aprendemos. São assuntos interessantes a nós mesmos, sobretudo com temas científicos ligados à doutrina espírita. O seu contributo, que ela foi muito importante para nós, faleceu, desencarnou, desculpe, agora em 2015, então não está tão longe assim, né, aos 77 anos, e uma vida dedicada à mediunidade. Então a gente sabe que esse termo, mediunidade, é uma faculdade inerente ao ser espiritual, mas é um meio de intercâmbio do ser espiritual entre dois planos. Então o médium, a própria palavra, né, médium, mediador, é aquele que faz todo o intercâmbio. Ouve os espíritos, sentem os espíritos, fazem todo um trabalho. Muitos desses médiums são psicógrafos, escrevem obras inspiradas pelos espíritos, então são obras mediúnicas. Mas o livro dos médiuns, a saber, ele traz para nós que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Todos nós sentimos a presença dos espíritos, a aproximação deles.
Nós sentimos, em maior ou menor grau, ostensivo ou não. Ostensivo é aqueles que veem, que ouvem, que têm clarividência, clareaudiência, que tem todo um mecanismo de comunicação com os espíritos. São médiuns ostensivos. Então, a mediunidade, esse intercâmbio, esse trabalho que o ser espiritual encarnado faz, é de grande importância. Nos auxilia e muito. Então, médiuns que a gente tem notícia, Sueli Caldas, Chico Xavier, a própria senhora Marlene Nobre, Divaldo Franco, Raul Teixeira e vários companheiros que são médiuns e que têm as suas obras psicografadas, que as mensagens vêm do plano espiritual através de espíritos importantes. Por exemplo, um espírito que cita muito, que dita muita mensagem para o senhor Raul Teixeira é Camilo, espírito Camilo. Então essa importância, essa mediunidade voltada para o bem, a serviço do bem, a serviço do próximo, da humanidade. Porque os espíritos, e quando a gente fala da mediunidade, a gente não pode deixar também de lembrar que a doutrina espírita ela é a doutrina dos espíritos, decodificada pelo senhor Allan Kardec. Então, mas são os espíritos que enviam as suas mensagens através dos médiuns para nós. Então, nós, enquanto médiuns ainda não tanto ostensivos, nós vamos tomar conhecimento dessas mensagens. E o que é da nossa parte? O que haveremos de fazer? Avançar em entendimento. Então, estudar, ler um tanto mais, refletir sobre as mensagens ali lidas, exaradas pelos espíritos. Porque se qualquer um de nós estiver a ponto de participar de uma conversação em torno de assuntos ligados à religião, ligados à mediunidade, à filosofia, a esse lado mais científico da doutrina, ou mais ao lado filosófico da doutrina, se nós nos dedicarmos um tanto mais à leitura, todos conseguiremos falar a respeito. Então, o interessante do estudo, da leitura, ou de assistir a um vídeo com palestras, ou alguns documentários, eu gosto muito de documentários que lembram toda uma historicidade ligada à religião, e isso é importante para a gente ter conteúdo. Porque pode chegar para nós um irmão de outra crença e falar algo universal, mas se a gente não estuda, não tem conhecimento, não tem intimidade, você vai ficar sem conteúdo, sem resposta, vamos falar assim, sem argumentação. Então, por que o senhor Allan Kardec tão facilmente trabalhou com a decodificação da doutrina espírita? Pela sua arte de argumentar. Perguntava, mas sabia o que estava perguntando. Quando da resposta, ainda tinha algo que ele precisava incluir, então, ali nas suas perguntas. Então, é interessante o estudo. Então, o exemplo que a gente trouxe hoje para nós, embora nós também tenhamos trazido aqui alguns contributos outros, é a respeito da senhora Marlene Nobre, doutora Marlene Rossi Severino Nobre. Olha que nome. Nasceu no interior de São Paulo. Em que dia? 18 de junho de 1937. Nossa, olha só, 1937. 1938 é a data dos livros de Chico Xavier. Nosso Lar, que ele vai comentar sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, ela nasceu naquele período ali. Olha que coisa importante. E daqui a pouco, ela então comemora ali
é o ano do seu nascimento, dia do seu nascimento aqui conosco. Quando ela estudou medicina em Uberaba, em Minas Gerais, ela conheceu, então, aquele que seria o seu mentor espiritual encarnado, não desencarnado. Quem era ele? Chico Xavier. Onde? Na comunhão espírita cristã. Ela costumava acompanhar o senhor Chico Xavier nas reuniões na casa da prece, lá em Uberaba. Comentando então, olha como ela já começou, fazendo seus comentários em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o senhor Chico Xavier quem lhe apresentou o político, porque ela foi casada com o senhor Freitas Nobre. Ele era jornalista, advogado e ex-deputado federal. O senhor Freitas Nobre. Então foi Chico Xavier quem apresentou, que mais tarde viria a ser o seu marido. Foi uma das principais palestrantes, isso a gente vê a obra, o trabalho, o envolvimento dela com a doutrina espírita, como estudiosa, como participante ali de todo o processo. Então foi uma das principais palestrantes conferencistas médico-espíritas do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo, porque ela também, se salvo engano, foi presidente da Federação Médico-Espírita do Brasil. Então ela era médica e fazia todo esse trabalho. Além disso, era autora de mais de uma dezena de livros espíritas. São livros interessantes que a gente anotou aqui, alguns deles, ó, o passe como cura magnética. Essa questão, esse livro é muito importante, porque a gente muitas vezes sabe do poder do passe quando o assunto é cura, mas ali ela vai especificar, ela vai falar algo mais importantíssimo para nós. Porque no momento do passe, se todos nós nos compenetrarmos de que ali dentro daquela sala nós estamos a passar por tratamentos a nível espiritual que muitas vezes nós não nos daremos conta. Muitas vezes enfermidades são suspensas de nós por tempo indeterminado. Devido, eu fico me lembrando de uma frase de Alcino Zaru, quando ele fala a respeito da oração, da fé, da esperança, e ele falava no momento da oração que haja merecimento. Então, dentro da câmara de passes, quando nós adentrarmos, que possamos abrir o coração, as comportas do coração, porque ali toda a equipe espiritual responsável pelo trabalho de passes ali dentro, eles vão fazer como que um raio-x da nossa fisiologia perispirítica. Eles vão tratar o nosso espírito e perispírito. E nós haveremos de sair dali melhores do que quando adentramos, levando conosco a força, a coragem, a saúde, porque a saúde, ela e a doença, elas têm seu nascimento, a sua gênese no espírito. Por isso o passe, essa dispersão de energias pelo centro coronário, ela vai alcançando ali todos os chakras, ou como diz André Luiz, os centros de força, e ali ela vai fazendo toda aquela movimentação. É muito interessante. Então, ao adentrarmos a câmara de passes, que possamos estar compenetrados, porque o paciente entra aqui e ele tem a sua parcela de contribuição no momento do passe, que é a abertura de consciência, que é aquela compenetração, uma concentração, que agora é um momento de tratamento. Então nós damos muito nosso contributo, abre a aura, abre os chakras e recebe todas as energias que estão sendo preparadas ali dentro, para cada um que vai adentrar.
tanto quanto os tratamentos que são feitos na casa. A palestra pública, ela já tem todo o seu trabalho, ela já meio que prepara todos os que estão presentes aqui para a sua consumação, vamos dizer assim, com o passe com os tratamentos. Então, ela tem também a sua parcela de contribuição. Então, outro livro dela, Obsessão e Suas Máscaras, que também é um livro muito esclarecedor. A Alma da Matéria, que também, nossa, vejam só o título, A Alma da Matéria. Saúde Integral, Nossa Vida no Além, são obras dela. O Clamor da Vida, O Dom da Mediunidade, A Luz do Eterno Recomeço, e também pelo Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho e outras obras, né, a respeito. Então, ela foi uma das principais palestrantes e conferencistas médico-espíritas do mundo, além de ser autora de mais de uma dezena de livros espíritas. A pedido do senhor Dr. Bezerra de Menezes, que foi à sua casa, vamos perceber aqui o contato dela com grandes avatares também, porque o meio em que nós estamos inseridos propicia muito também o desenvolvimento da criatura. Então, olha só, ela conviveu com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele chegou a ir à casa dela logo após a morte do seu marido. Então, era naqueles dias, né, pós-morte do marido. Então, com certeza, ela estava um tanto quanto frágil, mas olha só, ainda assim, por isso que a gente fala, mediunidade é serviço do bem. É como nós lembrarmos do episódio do Ananias, quando Jesus o procura em altas horas da madrugada para que ele fosse curar Paulo, que até então era Saulo, que estava lá na casa de Job esperando atendimento. Então, quando Jesus o chama, ele vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Então, ela estava nesse processo de fragilidade pela morte do esposo, mas ainda assim, assumiu a presidência da Associação Médico Espírita de São Paulo, dando novo fôlego a essa instituição e expandindo para 9 o número de AMEs pelo Brasil. AME é a instituição, é a Associação Médico Espírita, por todo o Brasil. E não parou por aí. Fundou em 1999 a AME Internacional. E quando ela funda essa AME Internacional, essa Associação Médico Espírita Internacional, ela vai reunir alguns países. Aqui elencamos 5: Argentina, Colômbia, Guatemala, Panamá e Portugal. E isso tudo aqui levando adiante a divulgação da doutrina espírita. E um médico que tem a sua formação, que tem todo o seu conhecimento, ela tem a sua verdade para falar, não é? No ano seguinte, enquanto trabalhava em seu computador, olha que episódio interessante. A gente fica a imaginar assim, nossa, se acontecesse comigo, com você, ela estava lá trabalhando no seu computador, e quem é que vai surgir diante dela? Olha só, Marlene cumprimentou o Espírito. Bonjour. Quem era? Ela não consegue acreditar. Quem era? Leon Denis. A caráter, com terno e gravata ali, diante dela. Porque os espíritos, quando eles vão se apresentar diante de alguém, o melhor é que eles se apresentem como de costume, para ser reconhecido mais rapidamente, né, minha mãe? A gente sabe disso. Porque é igual no caso da mãe de André Luiz. Se ela se apresentasse atualmente, como ela já estava há alguns anos lá nas colônias superiores de nosso lar, na condição em que ele se encontrava, talvez ele falasse, não é minha irmã, não reconheço. Mas ela se apresentou para ele do jeitinho que ele ia lembrar, que ele até descreve na obra. A mantilha azul, os cabelos em neve. Não é?
Então ele se apresentou a caráter. Professor, mas ela não se assustou não. O que posso fazer pelo Senhor? Que era uma comunicação direta. Era médium, vidente. Ele responde com um semblante sério e preocupado. A Europa, Marlene, a Europa. Quando você vai começar no trabalho lá? Quando é que você vai arregaçar as mãos e vai para a Europa? Falar do Espiritismo. Ela ficou quieta por um instante e vai dizer assim para ele: estou pronta, professor. Nem estava. Olha aqui. Estou pronta, professor, mas não tenho convites para ir à Europa. Como posso fazer isso? Ele olha fixamente para ela e vai exclamar: você está esperando um convite, Marlene? Vai sem convidar, minha amiga. Vai sem convidar. Chega lá, fala do Evangelho aqui, fala do Evangelho aqui. E a própria conduta, nós não divulgamos o Espiritismo não somente em palestras, não somente em convenções, em conferências, mas onde que a gente divulga a mensagem de Jesus? Pela conduta, pelo jeito de falar, pelo jeito de acolher os irmãos. Estamos a divulgar. Um irmão sofredor que está ali precisando de uma palavra, de um consolo, de um conselho, de um direcionamento. A gente pode estar ouvindo, pode estar retirando dele o que ele está precisando. Então ele falou para ela: você está esperando um convite, Marlene? E desapareceu, sem esperar a resposta. Porque os espíritos superiores, eles são assim. Eu não ia falar para ela: anda depressa, vai, eu estou mandando. Não. Falou para ela: você está esperando um convite? Você vai esperar convite para você ir para a casa espírita cantar? Liga e fala assim: amado, eu canto, toco violão, posso ir? Porque é a tarefa do cristão espírita buscar o trabalho. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Também. Super. Diz minha flor aqui. Então, ele desapareceu. O que ela fez? Pensem se nós falhamos. Ela vende o seu carro para bancar as despesas e vai à luta. Pensemos nós, será que depois ela não conseguiu outro carro? Muitos outros. Como diz Maria Dolores, todo bem que se faz, mesmo que seja contra gosto, é uma luz que se acende no caminho por onde nós passamos. Diz Chico Xavier: o bem será o nosso advogado em toda parte. Diz Emmanuel: fazei o bem enquanto possas, como possas, quando possas, e o bem te garantirá. Garantirá. O que é isso? Ele vai te proteger, ele vai te amparar, ele vai te dar toda uma cobertura que você precisa. Então ela encontrou isso. Foram 47 anos desde a fundação da ANA em São Paulo, 60 anos no Brasil, além das internacionais, mais de uma dezena de livros escritos e eventos realizados. Militou no Congresso Nacional e nos movimentos de valorização da vida. Então ela trabalhou também com aqueles irmãos, consolando e fazendo com que o despertar para a beleza da vida fosse algo mais acessível aos ouvidos daqueles que muitas vezes nunca tinham ouvido falar que a vida é bela, que a vida é um dom divino, que a vida merece realmente ser vivida. Nesse pleonasmo, a vida foi feita para ser vivida, experimentada. Sabe? E ela trabalhou nesses movimentos de valorização da vida contra
o aborto. Trabalhou em favor da vida, fazendo um alerta com a questão do aborto. E a destruição de embriões, que é outro caso também importante da causa espírita. Já ouviram dizer que, não, o embrião não tem vida? Já ouviram? Né? Tem! Se ele é embrião, já aconteceu o que os espíritos falam? A concepção. Então ele tem vida sim. Ele é uma vida, o embrião. Então ela trabalhou nisso também, e como se não bastasse tanto trabalho e realizações, ainda fundou e dirigiu o jornal, qual era o nome dele? Folha Espírita, que é um jornal também muito bom, muito interessante de se ler, e a creche lá no Alvorecer, em Diadema, São Paulo, que era onde ela nasceu. Além de presidir o Centro Espírita Carimbá Schutel, em São Paulo. Carimbá Schutel também tem livros muito interessantes para serem lidos e estudados. Um deles, que a gente tem conhecimento, é aquele, Parábolas e Ensinos de Jesus. Doutora Marlene estabeleceu relações com nomes internacionais de pesquisa, muitos deles, né, internacionais, aqui que ela. No dia 5 de janeiro de 2015, pela manhã, aos 77 anos. Então a gente percebe, né, toda uma trajetória. Não foi uma trajetória rápida, foi um tempo considerável para trabalhar. Então ela vai desencarnar, né, nesse dia, e ela é convidada, né, a retornar à pátria espiritual. Desencarnou vítima de um infarto. Dona Marlene Nobre tinha uma fisiologia um tanto quanto grandinha. Desencarnou junto da sua família, que ciente da sua importância para a espiritualidade. Eu considerei isso aqui digno de nota. Desencarnou junto da família, e a família tinha consciência da importância dela para a espiritualidade. Porque, devido ao trabalho, devido à dedicação, devido ao compromisso com a mediunidade, que ela sempre exerceu em favor do bem. Então, ela desencarnou assim, constantemente. O que fazia Dona Marlene? Abria mão da sua presença física para estar junto a eles. Pôde ver o senhor Pedro, seu pai, pouco antes do seu desligamento. Olha que merecimento. Muitos espíritos têm esse merecimento, né, de ver. A mãe de Divaldo pôde vê-lo, que ele estava ali, esperando, né, o desligamento dela, quando ela agradece o corpinho, né, ela chamava o corpinho de jumentinho. Então ela agradeceu o jumentinho, né, o corpinho que ele serviu, né, de veículo para a vida física. E aqui ela pôde então, né, ver o seu pai, pouco antes do seu desligamento, aguardando para abraçá-la e conduzi-la ao plano espiritual. Olha que bênção, não é? Isso é uma bênção. Ela sair do plano material, desculpem, mas com aquela certeza na alma de que ela cumpriu com a missão dela, de médium, de trabalhadora, tanto trabalhadora no campo físico, que era médica, era oncologista, era ginecologista, e também para o plano espiritual, como médium, que auxiliava também e muito. Então o pai vem buscá-la, vai abraçá-la e conduzi-la ao plano espiritual. Certamente foi recebida com muita alegria por Carimbá, com quem se comunicava desde a adolescência, porque Carimbá desencarnou antes dela. Doutor Bezerra de Menezes, que ele trouxe tantas orientações, seu grande ídolo e guia.
Chico Xavier, além de seu esposo, José Freitas Nobre, que Chico Xavier viera recebê-la, porque ela morreu em 2015 e Chico Xavier desencarnou, se alguém errar a data, 2002. no dia em que o Brasil estava extremamente feliz, porque ninguém iria chorar. Eu falou, eu quero desencarnar no dia que o Brasil estiver muito feliz. Foi o dia que ele foi. Então ele antecedeu ao desencarne dela. Ele foi esperá-la, porque eles tinham muita ligação. Ligação fraternal, ligação espiritual. Então ele veio também. Além do esposo. Pensem, amada. Caso aconteça do seu esposo e depois no dia do seu desencarne, o esposo vir buscar. Então ela foi muito amparada, ela foi muito bem recebida. Então isso deu a ela, né, com certeza, uma segurança, uma alegria, uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, uma certa facilidade de desprendimento do corpo físico. Então, seu marido, o seu pai, Pedro Severino, e a sua mãe. Mas que equipe, hein? Que equipe! Ida Rossi Severino era sua mãe, que mantinham frequentes contatos com ela. Então, depois eu falei das obras. Eu quero falar aqui um pouquinho a respeito, até meia-noite dá tempo, a respeito de uma entrevista interessante que eles fizeram com ela, ainda em vida, lógico, né, com algumas questões importantes para a gente guardar conosco, né, dessa alma tão nobre, um espírito tão trabalhador, eu diria assim. Então eles fizeram uma entrevista e perguntaram para ela assim, como que a gente vai entender o conceito de saúde, já que ela é médica e tinha tantas especializações. Então ela vai dizer, segundo Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. E essa perfeita harmonia da alma, os princípios da homeopatia, os estudos da homeopatia também concordam. Então, o que é a saúde? A perfeita harmonia entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. E o que é a doença? A desarmonia entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. O que é a harmonia? Vamos lembrar o que Pestalozzi defendia. Uma unicidade entre a cabeça, o coração e as mãos. O que eu penso, eu sinto, eu vou fazer. E isso gera uma unicidade e um equilíbrio. Porque se você pensa uma coisa, sente outra e faz outra, não traz uma concordância, não traz um equilíbrio para o ser. E é interessante a gente refletir sobre isso. Então eu penso no amor, no belo, na união, na fraternidade. E eu sinto amor, eu sinto aquela fraternidade comigo. E eu vou fazer alguma coisa. Nas instituições, na rua, na minha casa, onde eu estiver. É um ser em equilíbrio, que anda na linha equilibrada. Então ela está dizendo aqui, é uma, lembrando Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Assim, o conceito de saúde evolui com o próprio homem, à medida que nós avançamos em entendimento, sendo copartícipes na obra da nossa cura, da nossa saúde. Porque Jesus dizia, vós sois médicos de vós mesmos, vós podeis vos curar, vós sois luz, brilha a vossa luz. Porque estou enfermo, o que eu penso, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, com quais energias eu estou vibrando, entrando em contato, assimilando. Tudo isso é trabalho nosso, em favor de nós mesmos, como ela está dizendo aqui.
O conceito de saúde evolui com o próprio homem, à medida que a alma progride do ponto de vista moral. Que a moral é regra de bem proceder, dizem os espíritos. Então, essa via de regra aqui, conduta, a conduta do bem, né? A vivência do bem. Depois tem outra interessantíssima, que não vamos ter um tempo para fazer todas. Perguntaram para ela, como que a senhora vê a questão da ciência e da espiritualidade hoje? Há um link, há um elo entre os dois? Tanto pode fazer o médico da terra, quanto o médico espiritual? Claro! É bom que essa união se faça. É bom que nós cuidemos do lado material, do lado físico, as consultas, os medicamentos, os exames de imagem, exames de sangue, e tem o médico espiritual, vai tratar da questão fluídica, da questão psíquica mesmo, envolvendo os nossos pensamentos e sentimentos. Então fizeram essa pergunta para ela, e ela vai dizer, olha que importante, o maior desafio hoje seria levar em consideração e respeitar a espiritualidade do doente, a espiritualidade. Porque há muito tempo atrás, a medicina convencional de Galeno via só o corpo, só a matéria. E nós não somos só matéria. Nós somos espíritos, estamos na matéria. Então a gente é um espírito que tem um corpo para viabilizar a sua trajetória aqui no plano terreno. Então é prestar atenção nesse ser complexo. Não é só corpo físico, é espírito. Então ela diz, o maior desafio é respeitar isso, seja ela qual for, ainda levando em consideração a religião, né? A espiritualidade, a religião do ser, seja ela qual for, aproveitando-a em benefício da cura e do bem-estar do próprio paciente. Então, ao tempo do Cristo, dizia Hipócrates, que o pai da medicina é Hipócrates e o pai da homeopatia é Hahnemann. Mas Hipócrates falava de Esculápio, que era um médico daquela época, daquele tempo. Então eles tinham grandes templos onde os pacientes iam para lá, se deitavam naquelas camas de cimento mesmo, no chão, e ali ficavam ouvindo aqueles mantras, ouvindo falar aquelas palavras bonitas, elas eram interiorizadas, e isso com certeza a gente estava lá, a gente vivenciou isso, e é importante para a gente lembrar, e ela fala sobre isso, e também a própria contribuição da espiritualidade no profissional. Então, se o médico é espírita, tem todo um conhecimento do que é que a doutrina espírita pode fazer para o enfermo, isso é muito bom, essa união. Ou é um médico que é um irmão nosso, é evangélico, ele sabe da questão do ser, que não é só corpo, não é só matéria, é espírito. Ela traz essa contribuição aqui, porque ela diz, e também a própria contribuição da espiritualidade do profissional para passear os assuntos bioéticos, vida, éticos. Ética é a ciência que estuda a moral. Ética médica, respeito, consideração pelo ser. Porque quando você está diante de um paciente, você está diante de uma vida que merece respeito. E o primeiro direito primordial do ser é viver. Viver. Então ela defende isso. Muito importante. E por último, vamos falar aqui dos passes, que perguntou, e os passes?
e a água fluidificada, para a gente encerrar, que é o que a gente vai passar a fazer agora. Porque nós poderíamos fazer um seminário aqui para lembrar da dona querida Marlene Nova, que ela tem um material excelente, que fala a respeito de vírus, de bactérias, de todos esses micro-organismos, a necessidade deles, o equilíbrio deles para a nossa própria saúde ou para a nossa doença. Há que se ter o equilíbrio e ela traz essa contribuição também em suas obras. Finalizando, e os passes? E a água fluidificada? Ela vai dizer, igualmente. Ambos são procedimentos da terapêutica complementar espírita e são muito importantes no restabelecimento da saúde e prevenção das doenças. Foi o que nós dissemos aqui no início, quando a gente comentou, quando adentrarmos a câmara de passes, que nós possamos abrir as comportas do coração, se entregar mesmo ali dentro, feche os olhos, pense em Jesus, no seu anjo de guarda. Lembra que você está com a cabeça doendo, está com o dedo, uma enfermidade, recebeu um diagnóstico, qualquer que seja o motivo que te trouxe aqui hoje, leva lá dentro e sintoniza com o bem, com a espiritualidade que está ali trabalhando a nosso favor. Tá? Fechando. Ah, não, você não para de falar. Só mais isso. Disponibilidades mediúnicas para a gente fechar. Realmente. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. São muitos os chamados ao campo da atividade espírita cristã, encontrando-os a cada trecho do caminho, sobretudo relacionando fenômenos, descrevem sonhos, expõem revelações que lhes dizem respeito, alinham ocorrências de sentido premonitório, narram visões. A maioria, no entanto, deserta do serviço. É o médium que não quer mais. Alguns chegam a solicitar o socorro de amigos para se livrarem das possibilidades medianímicas com que foram beneficiados, à maneira de enfermos interessados em evitar o remédio que lhes asseguraria a saúde, ou de lavradores que se determinassem a fugir do arado, capaz de propiciar-lhes o tesouro da colheita. Junto desses, aparecem ainda os que se encantam com os recursos psíquicos de que são detentores, para atraírem vantagens pessoais ante os caçadores de entretenimentos vazios. A observação do Evangelho, todavia, é clara demais para que nos enganemos. Ninguém recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através da inutilidade ou da conveniência. Fechando, diz Emmanuel, reflitamos no conceito sábio e oportuno do apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, todos nós, sejamos médiuns ostensivos ou não, médiuns da palavra, médiuns do sentimento, médiuns do violão, médiuns da música, do canto, nós estamos a serviço de Jesus. Não é? Então, que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite. Podemos encerrar aqui? Vamos cantar, vamos pedir licença para o meu amigo. E vamos encerrar. É aqui. Vamos. Meus amores, nós agradecemos a presença de todos, do meu casal de amigos queridos que eu revi há um tempo. Pedimos, após essa pequena canção, encerrar a nossa participação com gratidão aos seus ouvidos, aos seus olhares, gratidão
gratidão ao meu anjo de guarda, ao Espírito protetor que trabalha conosco na tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus. Ao terminar, peço licença para me retirar, devido ao compromisso do meu culto do Evangelho no lar, que acontece no dia de hoje. Então, meu Senhor nos abençoe a todos. Ave Maria. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, amém. Que o Senhor nos envolva a todos, hoje e sempre. Obrigada.